Nós te agradecemos pela oportunidade que agora teremos mais uma vez de ouvir a sua palavra. Obrigado pela vida do Ariel, que nessa noite ele seja um veículo, um instrumento, para que a sua palavra seja comunicada ao nosso coração. Tira de nós todo embaraço, tira de nós toda e qualquer distração, todo e qualquer incômodo. Meu Deus, nessa noite nós nos rendemos ao Senhor e ao poder da sua palavra que será ministrada. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Agora foi. Paz, Senhor, irmãos. É um motivo de muita alegria a gente estar aqui, dando sequência a essas pregações, esse tempo que Deus tem levantado aqui no coração aqui dos nossos pastores, aqui num tempo que o Senhor tem falado a respeito desse assunto, que era um assunto, reconheço que para mim era muito esquecido, às vezes até deixado de lado, mas que hoje a gente tem percebido a importância de se falar, a importância de a gente pensar a respeito da gente estar lembrando o tempo todo a respeito de um assunto tão denso. Às vezes não é um assunto tão emotivo, tão alegre, tão bom, que a gente gosta tanto, mas é um motivo importantíssimo para a igreja do Senhor aqui na terra, nesses últimos tempos nos quais estamos vivendo. Eu vou aumentar um pouquinho o meu retorno, porque está um pouquinho baixo aqui. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é o martírio e o ministério, e como que uma coisa está linkada aí à outra. É interessante que, quando a gente fala a respeito de ministério, sempre nos arremetido, a gente sempre pensa, a gente cria na nossa cabeça uma coisa que hoje a gente estava até brincando, falando mais cedo na escola dominical, a gente cria níveis de ministério, existem ministérios mais importantes, existem ministérios menos importantes, existem pessoas que têm um ministério maior, outras que têm um ministério menor, existem pessoas que Deus chama para uma coisa muito maior do que outras pessoas que Deus chama para as coisas menores, mas isso é coisa que nós, seres humanos, criamos na nossa própria cabeça, porque na verdade, se a gente for ver à luz da Escritura, isso não existe, a gente criou na nossa mente, na nossa visão, que aquele missionário que está lá na África fazendo missões, ou aquele cara que está lá na Ásia, ou então no Oriente Médio, trabalhando arduamente para o Senhor, às vezes a gente cria no nosso coração que aquele cara, ele está em um nível maior do que nós que estamos aqui servindo a Deus na nossa igreja local. Um dia eu estava vendo um jovem conversando, e ele era de uma igreja da Assembleia de Deus, e ele estava falando assim, cara, aqui na igreja a gente não tem oportunidade de pregar, cara, eu estou achando que eu vou para o mundo, vou matar, vou roubar, depois eu volto, que aí depois eu tenho oportunidade, porque o pastor ele só dá oportunidade para quem foi lá no mundo, matou, fez, aconteceu, depois esse cara começa a pregar, começa a ter oportunidade. Será que é isso que eu tenho que fazer? E na verdade foi criado na nossa mente a ideia de que aquele ministério, que a pessoa que está lá fora, a pessoa que está lá pregando em várias igrejas, itinerantemente, pregando em eventos para milhares de pessoas, ou então tocando em uma banda lá e tocando para milhares de pessoas, passa na nossa mente, no nosso coração, ou isso foi imputado na igreja ao longo dos anos, que aquele cara tem uma representatividade maior, ou que aquele cara é melhor, que aquele ministério é maior, e na verdade, à luz das Escrituras, não é assim que funciona, não é assim que o Senhor vê. E hoje nós vamos falar a respeito do nosso ministério. Quem aqui tem ministério? Pode levantar a mão. Todo mundo tem ministério, irmão. Todos nós podemos levantar a mão, porque ministério é o quê? É trabalho. E todos nós podemos, não só podemos, mas também devemos trabalhar para o Senhor. E é a respeito disso que hoje eu quero falar. Então, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4, Paulo vai falar assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros.
Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, contribui com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, que exerça com alegria. Olha quantos dons e quantos talentos Paulo fala aqui, e Paulo cita aqui nesse versículo, nesse capítulo. A gente começa a pensar, dom, talento, ministério, qual que é a diferença que existe um para o outro? O ministério, ele acaba sendo diferente da nossa vocação. O Senhor Jesus, ele chamou a nós para executar algo de forma incisiva, de forma direta. Talvez o Senhor ainda não tenha despertado aquilo que ele tenha te chamado, mas o ministério não, o ministério é serviço, e todo mundo pode servir, na verdade todo mundo deve servir a Deus. O organismo que é o corpo, ele precisa que todos os seus membros funcionem. Então, se eu tenho o meu dedinho do pé, ele não serve só para você bater lá naquela estante lá, quando você está andando com pressa, ele tem um papel importante. Se você for ficar em pé sem o dedinho, é mais difícil de se equilibrar. Todos os nossos órgãos, eles têm uma importância no nosso corpo, e todos os membros do corpo de Cristo precisam ter um papel de importância no corpo de Cristo. Todos os membros, ele precisa servir para alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa. Agora, quando eu falo de vocação, tem gente, não, olha, eu tenho a minha vocação, ela é destinada a pregar a palavra de Deus, mas não quer dizer que a minha vocação é destinada a pregar a palavra de Deus, que eu não posso limpar a igreja, que eu não posso servir o meu irmão. Aqui Paulo vai dizer, ele fala assim, aqui no versículo ele vai falar assim, porque assim como um só corpo, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim como também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membro um dos outros. Quer dizer, nós somos membros um dos outros. O nosso serviço, ele é para servir, a gente está trabalhando para Deus, mas para servir a quem? Uns aos outros. Então, o serviço, qual que é o nosso serviço? Além de servir a Deus, a gente também tem que servir uns aos outros. Só que servir não é tão simples, não é tão fácil. Por quê? Porque é trabalho. Ministério quer dizer literalmente trabalho. Então, se você espera entregar algo para o Senhor e que você não espera que aquilo não vai te dar trabalho, eu sinto muito, mas vai te dar trabalho. Mas isso é o ministério, isso é o trabalho, e nós precisamos nos atentar para isso. Como corpo do Senhor, nós não podemos, eu vejo muita gente que fala assim, cara, eu só quero sentar, vir aqui no culto, sentar, assistir e ir embora. Eu sinto muito em dizer, mas você não está fazendo parte do corpo. Porque no corpo, se tem alguma coisa que não tem funcionalidade nenhuma, ou isso aí é automaticamente isso vai atrapalhar. Se não está beneficiando o corpo, automaticamente aquilo começa a atrapalhar. Então, nós, necessariamente, como corpo de Cristo, nós devemos servir na casa de Deus. Mas vamos lá. Paulo aqui ele vai dizer algo a respeito de ministério, sobre essa participação. Ele vai falar lá em 1 Coríntios, vou abrir aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Irmãos, já está aqui? Tá, né? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E ele vai continuar, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria,
a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, outro operações de milagre, a outro profecias, a outro discernimentos do Espírito. A um é dada variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Então, quem dá o dom é o Senhor, para que esse dom seja usado para abençoar o nosso irmão e para que seja feita a obra do Senhor. Mas, irmãos, é importante nós começarmos a quebrar alguns paradigmas que existem na nossa mente, ou às vezes na nossa forma de enxergar ou de entender. Por exemplo, a gente olha como se existisse aqui, como se fosse numa empresa, e aí o altar funciona como se fosse uma empresa, e aí chega aqui, o cara foi promovido ao ministério de louvor. Eu quero te falar que não é uma promoção que você ganha quando você vai para o ministério de louvor, é um serviço. Aí a pessoa foi promovida a ser pregador, lá, ele foi promovido, já está na segunda promoção dele. Eu quero te falar uma coisa, não existe isso. É importante a gente começar a quebrar essas coisas, porque tão importante é a pessoa que está aqui pregando, tão importante é a pessoa que está aqui tocando, tão importante é a pessoa que está aqui limpando, tão importante é a pessoa que é invisível. Sabe quem que é a pessoa invisível? É a que não aparece aqui nos domingos, ou que não aparece aqui nas quintas. É aquela pessoa que quando você vai embora no domingo, a igreja está de uma cor, quando você volta ela está de outra. Ué, o que aconteceu aqui? Existe alguém que está ministerialmente cooperando para que isso aconteça, e louvado seja Deus pela vida desses irmãos, e louvado seja Deus porque existem pessoas com esse dom, com essa capacidade de servir a igreja. E aí a gente fala sobre galardão, né? A pessoa pensa assim, nossa, fulano pregou e milhares de pessoas se converteu, imagina o tamanho do galardão que esse cara vai chegar lá no céu, ele vai receber. É como se fosse assim, um galardão relacionado, quantas almas? Beleza, aqui está aqui o seu galardão, 50 mil almas, 50 mil galardões. Mas na verdade não é assim que funciona. Na verdade é assim, qual que foi o objetivo de você pregar? O que estava dentro do seu coração enquanto você pregava? Porque você vai chegar lá, tem gente que às vezes às vezes está aqui, às vezes está na frente, mas está por aparecimento, mas está querendo se mostrar, está querendo mostrar que sabe, está querendo mostrar que faz bonito. Só que essa pessoa, automaticamente ela já ganha o galardão dela quando ela vem aqui e faz. Porque Jesus vai falar, aquele que faz para aparecer o galardão dele, ele já recebeu. E aí você vai chegar aquele cara que estava lá humildezinho, quietinho na dele, que ninguém via, que você nem sabia que estava na igreja, que chegava, era o primeiro a chegar, o último a sair, ficava no cantinho, que cuidava das coisas. Você vai ver que aquele lá vai ter um galardão muito maior, e a gente vai olhar e falar assim, como assim? Porque a medida que Deus usa para poder medir não é a mesma medida que nós usamos para poder medir. O Senhor, Ele olha aquilo que está dentro do coração. O Senhor, Ele olha aquilo que está dentro das nossas motivações. O que é que te motiva a servir a Deus? E isso é uma coisa que nós temos que pensar e talvez repensar na nossa vida, porque ministerialmente falando, às vezes a gente liga o botão do automático, e a gente começa a servir no automático, a gente começa a fazer no automático. E eu quero te perguntar uma coisa, será que você está servindo pelos propósitos e pelos motivos certos? Será que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer da forma certa e da forma que o Senhor te chamou? Irmãos, não se engane, às vezes teve situações aqui, eu vou dar um exemplo. Eu lembro uma vez, eu estava construindo e sem dinheiro. É duas coisas que não combinam, né? Porque construção, misericórdia, e sem dinheiro piorou. E aí chegou a época de bater a laje. Como é que bate a laje? Faltava só duas coisas, faltava o ferro e o cimento. Talvez eu ia colocar areia e brita, e era isso. E teve um irmão aqui da igreja, que foi lá e falou assim, Ariel, está aqui, 10 sacos de cimento, para você bater a sua laje. Você sabe o que Paulo fala? Aquele que contribua com generosidade. Irmãos, nada disso aqui não estaria aqui, se não fosse pessoas com coração generoso, para poder doar e abençoar a obra do Senhor. E eu vou citar o nome, foi o irmão João que me abençoou lá, com um saco de cimento. Na época foi o irmão João, o irmão Kleber, porque é importante, às vezes a gente vê as pessoas aqui na igreja, e a gente não sabe o papel que aquelas pessoas têm para o corpo, e a gente só vê elas chegando e saindo, indo embora, e às vezes a gente vê outros que estão aqui na frente, eu mesmo sou um que estou muito aqui na frente, às vezes vocês vão me ver muito aqui, mas isso não quer dizer nada, e aí você olha assim, nossa, o Ariel é uma bênção, mas tem pessoas que
são bênção aqui, que está aqui escondidinho, sendo bênção na vida das pessoas, abençoando a vida das pessoas, e nós aqui com a nossa visão tão limitada, tão turva e tão mediana a respeito das coisas, a gente coloca que o fulano está lá em cima, enquanto o ciclano está lá embaixo, mas Deus, Ele não julga conforme os nossos olhos, Deus, Ele não julga segundo o nosso coração, mas Ele julga segundo os olhos dEle, e os olhos do Senhor, eles estão em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons, e quando a Bíblia fala que Ele contempla tudo, Ele olha o íntimo do coração, Ele consegue ver e identificar o íntimo do coração. O Senhor, muitos Ele chamou para poder trabalhar na obra, outros Deus Ele vai chamar, a gente vai ver situações de pessoas que Deus fala, Deus fala, daqui a pouco eu vou citar exemplo, vem, me segue, e outro Deus fala, não, fica, você não precisa de me seguir não, pode ficar aí, só dar o testemunho. Por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele sabe a importância de que cada um tem no meio em que ele está inserido, sabe? Nem todo mundo, irmãos, foi chamado para viver a vida dedicada 100% e exclusivamente ao ministério. Nem todos nós temos aí essa capacidade, que eu vou dizer assim, né? Porque creio eu que não seja fácil viver dedicado a vida à obra, né? Mas muitos Deus chamou para que esses possam estar inseridos lá no seu trabalho e pregando boa semente nos corações. Outros Deus chamou para que possa estar lá na escola, pregando boas sementes nos corações. E esse é a grande parte daquilo que o Senhor tem para nós. É a grande parte de quando a gente vai falar a respeito de ministério. Nosso ministério, às vezes, a gente olha e fala assim, cara, será que eu poderia estar fazendo mais? Será que eu poderia estar servindo um pouco mais? E isso tem que partir de nós. Às vezes a gente recebeu, nós aqui, ou às vezes algum de vocês, recebeu uma promessa de Deus na vida de vocês, alguém chegou e falou, olha, Deus está dizendo que vai te usar poderosamente em determinado momento, em certo tempo, e aí você senta e espera, fala assim, agora chegou vamos ver quando que vai chegar a hora de Deus me usar. E você fica lá sentado e esperando, Deus não desceu do céu com alaridos e voz de trovão para me falar o que eu tenho que fazer, eu vou esperar. Mas às vezes tem que partir de nós. Qual a direção que a gente quer caminhar? A gente fala a respeito de ministério, a gente vê que tem pessoas que têm dons tão específicos, talentos tão específicos, são pessoas que têm uma forma tão bonita de abordar, de conversar, tem pessoas que têm o dom de amar, tem pessoas que têm o dom de interceder, tem pessoas que têm o dom de ouvir. Você está com um problema, e você chega aqui e começa a conversar com a pessoa começa a te ouvir, e ela te ouve. Tem pessoas que têm o dom de intercessão. Irmão, eu quero te falar que aquilo que o Senhor te chamou para fazer, faça. Não dependa do homem, não espere pelo homem, não espere outra coisa, reconhecimento do homem. Deixa eu te falar, você está fazendo para Deus. Não espere reconhecimento do homem, porque quem vai te honrar é o Senhor. Porque enquanto o homem te humilha, é o Senhor que te pega pela mão e te levanta. Enquanto os irmãos de Davi, o pai de Davi o diminuiu, o Senhor pegou ele e fez ele se tornar rei. Então não espere que o homem uau, olha lá o fulano chegando, fulano. Esquece o homem, esquece isso. Porque quem vai te levantar para fazer aquilo que o Senhor quer é Ele. É Ele que te escolheu, é Ele que te chamou. Esse é o ponto mais importante que a gente precisa falar a respeito dos ministérios. E aqui a gente lê uma coisa que é muito, muito interessante a gente pontuar a respeito, lá em segunda carta de Paulo aos Timóteo. Paulo, ele deixa isso muito claro. É muito bonita a carta de Paulo aos Timóteo, a segunda carta principalmente. As duas são maravilhosas, mas a segunda ela é muito linda. Se você um dia estiver em casa, são 2 páginas assim da Bíblia, no máximo 3, dependendo da Bíblia. Chega lá, senta e lê, porque sobre ministério não existe nada na Bíblia que seja mais claro em relação ao ministério do que a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E essa carta ela tem um tom um pouco dramático. Por quê? Porque Paulo estava para ser morto. A qualquer momento Paulo poderia ser morto, ele poderia ser executado. E quando ele escreve a Timóteo, ele escreve com um tom de despedida, e a gente consegue sentir. Ele fala lá em 2 Timóteo, ele vai falar, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. É um versículo tão conhecido, mas é uma coisa que me impressionou e que me deixou maravilhado. Por quê? Quem era Paulo?
Paulo, ele era um apóstolo do Senhor, e esse é um outro detalhe que é muito importante também, irmãos. Muitas das vezes a gente vê os discípulos, a gente vê Paulo, a gente vê Pedro, a gente vê João, a gente vê a fé daqueles discípulos, e a gente faz o quê? A gente fala assim, cara, a fé deles são muito grande, a fé deles é gigantesca, eu não vou conseguir chegar nem no pé do que eles foram. A gente cria isso, não é verdade? A gente lendo aqui Atos dos Apóstolos, eu não sei se aqui quem já teve a oportunidade de ler, entender, você vê em Atos dos Apóstolos, Paulo está viajando para uma cidade, de repente ele é apedrejado, chicoteado, expulso da cidade, ele levanta, bate a poeira e já vai para outro lugar. E se fosse nós, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí a gente automaticamente começa a se comparar com esses homens, né, com esses homens de Deus. Então, um ponto que é importante a gente ainda falar sobre o ministério é exatamente isso. Não compare o seu ministério com o ministério de ninguém. Não compare. Não compare. Se você quer imitar alguém, imita Jesus, porque Jesus vai dizer para que seja mansos e humildes assim como eu sou. Ou então você vai ver Paulo falando assim, seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O nível é alto, mas ele estava imitando Cristo. Nós temos que imitar Cristo. Então, quando a gente estiver servindo a Deus, servindo na casa de Deus, o nosso alvo a quem a gente tem que olhar, lógico, tá, irmãos? A gente tem que se inspirar em pessoas, buscar ter boas referências próximas, mas a nossa referência número 1 só pode ser Cristo. Não compare o seu ministério, não compare aquilo que o Senhor fez na sua vida com aquilo que Ele está fazendo na vida do seu irmão. Não compare, porque isso vai ser algo que vai te levar para a condenação. Isso vai ser algo que vai, com certeza, te derrubar. Então, quem era Paulo? Paulo, ele era um jovem, desde criança, promissor. A Bíblia vai dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um erudito da época, um homem de muito conhecimento. E Paulo só estudava aos pés de Gamaliel, isso quem diz é a história comum, quem era acima da média. Então pensa os judeus, tinha os caras que eram acima da média, e um deles era Paulo. E Paulo era um cara que tinha um conhecimento assim, acima da média, e isso fez com que Paulo tivesse muito conceito, né, dentro do sinédrio, dentro das organizações, dentro das sinagogas, a ponto, irmãos, de a gente vê lá na Bíblia, né, quando Estevão é apedrejado, ele é apedrejado, as roupas de Estevão é tirada e lançada aos pés de Saulo. Saulo era Paulo. Isso acontecia porque aquela pessoa que era como se fosse assim, alguém praticou um crime contra mim, a justiça era feita, as roupas daquela pessoa eram jogadas aos pés daquela pessoa que foi injustiçada. Então era como se fosse um ato de justiça. Imagina Paulo ali, Saulo, né? Jovem, um jovem promissor, jovem ali naquela organização. Quando vem as roupas de Estevão, eles jogam as roupas de Estevão aos pés de Paulo. Isso mostra o quanto Paulo ele era um cara que tinha conhecimento, um cara que estava acima ali dentro daquela organização. E de repente aquele cara encontra com Jesus. Quando Paulo encontra com Jesus, automaticamente o ministério dele se inicia, ele começa a viajar, ele começa a pregar, né? Ele vai para Jerusalém, depois ele volta para Tarso, que era a cidade natal, ele fica ali uns 10 anos, depois ele começa as viagens missionárias de Paulo. E Paulo ele vai pregando uma cidade, vai pregando no outro. Parecia que Paulo tinha formiga. É igual meu pai também é assim, meu pai parece que tem formiga, né? Meu pai chega na igreja assim, se a igreja estiver muito ruim, ele ama, mas a hora que a igreja começa a ficar boa, ele já começa a não gostar, e já começa a dar formiga, e já está querendo ir embora. Ministério, cada um tem um ministério diferente. Meu pai está lá em Santa Rosa da Serra, a igreja, quando ele chegou lá, tinha acontecido duas coisas na igreja. O penúltimo pastor, ele tinha vendido os lotes, que era tudo da igreja, juntado dinheiro e tinha se mudado. O último pastor, ele tinha tinha uma mulher casada, ele era casado, ele traiu a esposa dele, pegou a mulher que também era casada e fugiu com a mulher. Quando meu pai chegou na igreja, tinha 6, 7, 8 pessoas lá na igreja. Só as irmãzinhas, senhorazinhas do cabelinho branco. Aquela coisa. Meu pai chegou na igreja, tem 7 anos que meu pai está lá. A primeira reforma que ele fez foi a reforma física. Ele quebrou a igreja e abriu assim, construiu. Construiu um tanto de sala, construiu uma casa pastoral, construiu um monte de coisa. Depois ele começou, pintava a igreja, trocou a janela, colocou banco, foi mexendo. Aí hoje a igreja está assim, bonitinha, toda organizadinha, está lá, você chega no culto, tem 50, 60 pessoas, todo domingo, e aí você vê aquela coisa e fala, cara, esse lugar estava aqui morto, e olha só para você ver, e adivinha meu pai,
Meu pai já está querendo, não aguenta, né? Já está, não, já deu para mim, né? O jeitão dele. Paulo era da mesma forma. Você vai ver que Paulo, várias vezes, ele chega na cidade, ele começa a crescer, ele começa a organizar, daqui a pouco ele fala, bora para outra cidade, vai lá para Filipe, vai lá para Éfeso, vai lá para várias cidades, e assim, Paulo viaja por toda a Ásia e por todo o mundo conhecido como mundo grego. Ele viaja por todas aquelas regiões pregando a palavra do Senhor, e olha que incrível, que maravilhoso, estabelecendo igrejas, construindo igrejas. Aí pega uma igreja, coloca um pastor, pega outra igreja, coloca, depois ele viaja de novo, depois ele viaja de novo, e está ali aquela organização. De repente Paulo escreve para Timóteo. Quem era Timóteo? Um rapaz de família, provavelmente o pai era grego, foi criado pela mãe e pela avó, um menino muito promissor, que Paulo tinha muito apreço, gostava bastante de Timóteo. E aí Paulo vai e escreve para Timóteo. Sabe o que é uma coisa muito legal? Paulo respeita o ministério de Timóteo, porque Paulo poderia chegar e falar assim: Timóteo, deu 5 anos, meu amigo, vaza, vai para outra cidade. Não, Paulo não fala isso. Paulo ensina Timóteo a ser pastor daquela igreja. Paulo ensina Timóteo a cuidar daquela igreja. Ele respeita o ministério que existe. E Paulo não vê como se o dele fosse maior, o dele, muito pelo contrário, ele fala assim: eu que sou o menor de todos os apóstolos. Paulo respeita os ministérios. Paulo respeita aquilo que Deus chamou cada um. Eu quero te falar que aquilo que Deus te chamar, Ele também vai te respeitar. Ele vai te direcionar a trabalhar para Ele dentro daquilo que Ele propôs no seu coração. E não pode eu chegar aqui e falar: cara, o que você está fazendo? Eu estou aqui, só isso? Não, você vai ter que fazer mais. Não, eu não posso, porque diante do Senhor tem que se respeitar aquilo que o Senhor propôs no seu coração, e Paulo respeita. Só que, irmãos, não é tão fácil trabalhar para o Senhor, não é tão fácil. O ministério, ele exige um pouco não, ele exige muito de nós. E levando essa ideia adiante a respeito de ministério, eu vou falar um pouquinho dos principais problemas que a gente encontra dentro de um ministério. Para quê? Para os irmãos poderem entender um pouco como que é essa questão. Primeira coisa, conciliar o nosso tempo. Por quê? Como eu disse, muitos de nós aqui não conseguem trabalhar 24 horas dedicado ao Senhor. E nós precisamos ter o quê? Essa dinâmica de conciliar o nosso tempo. Nós não podemos pensar que todo mundo foi chamado para viver integral. Não, muito pelo contrário. E essa é uma das grandes dificuldades. Mas o Senhor, Ele quer que seja assim. Uma das coisas a gente brinca, né? Se separar aqui, só a vida na igreja. Chega lá o domingo, acabou o domingo, aquele domingo abençoado, aquele culto maravilhoso, mas segunda-feira você está lá no serviço de novo. E quantas vezes que eu já experimentei isso? Aí você chegava num ambiente totalmente depravado, um ambiente totalmente destruído, em que pessoas querem uma fazer o mal para a outra. Quem dera a gente pudesse viver aqui sempre assim, né? Ambiente de igreja, esse ambiente bom, a presença de Deus. Mas a segunda-feira ela chega, e na segunda-feira nós temos que nos desdobrar, nós temos que trabalhar, nós temos que viver a nossa vida. Mas eu quero te falar, muitas pessoas Deus chamou para que elas sejam inseridas em um contexto, elas sejam inseridas em um trabalho, e ela seja a voz de Deus naquele lugar. Eu estava conversando com o irmão Cisernando, né? Eu estava voltando, estava ministrando um treinamento num lugar bom esses dias, lá na penitenciária, lá em Ribeirão das Neves. E aí eu estava voltando, encontrei o irmão Cisernando lá em frente à empresa que ele trabalha, dei uma carona para ele, a gente estava conversando. E ele me contando quantas coisas boas que o Senhor fez através da vida dele e de outros irmãos, lá dentro da empresa onde que ele trabalha. Meu irmão, é isso. Às vezes o seu ministério é levar a palavra de Deus lá onde que você trabalha. Às vezes o seu ministério é através da sua vida, levar aquilo que o Senhor quer lá dentro de lugares onde que seria difícil chegar, difícil alguém levar, difícil alguém pregar, mas é por isso que Deus te colocou naquele lugar. Lá em Marcos capítulo 5, lá em Marcos capítulo 5, nosso Deus,
Marcos capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, ó. Vou contextualizar isso aqui, quando Jesus ele viaja para a região de Gadar, né, ou a região Gerazeno, que algumas traduções vai dizer, e Jesus ele viaja para aquela região e chega lá e ele encontra um rapaz. Esse rapaz, ele tinha a vida totalmente destruída ali por espíritos imundos que dominavam a mente daquele homem, né? A ponto de que, às vezes, as pessoas juntavam ele, pegava, prendia ele com cadeias, ele quebrava as cadeias, se levantava, se despia e ficava sobre os túmulos daquela região. Então, de repente, Jesus chega, ele andava sempre à noite, gritando, fazendo aquele barulho, aquela bagunça, e de repente, Jesus chega e ele vai falar assim: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, o agora ex-endemoniado, né? E começaram a pedir com insistência que Jesus retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Irmãos, às vezes o testemunho da sua vida vai ser o gatilho que vai levar muitas pessoas para Cristo. Às vezes aquilo que o Senhor fez na sua vida vai ser o que vai levar pessoas até Deus. Às vezes Deus, você viu o homem que queria: Senhor, deixa eu ir, agora o ex-endemoniado, né? Agora o homem no seu perfeito juízo, ele vai dizer: Jesus, deixa eu seguir vocês, deixa eu ir com vocês. E ele vai dizer, Jesus fala: não, fique aí, para que todos vejam o tamanho da obra que eu fiz na sua vida. E agora esse homem, ele começa a anunciar na região de Decápolis, e na região de Decápolis agora tem um missionário, um pregador, falando a respeito de Jesus. Falando para quem? Falando para os da sua casa, da sua região. Eu quero falar para vocês hoje, irmãos, que o Senhor vai levantar nessa igreja pessoas que vai falar a respeito de Jesus, que vai falar a respeito das coisas que o Senhor fez lá no meio, no contexto em que vocês estão inseridos. O Senhor vai usar a boca de vocês lá onde vocês trabalham, lá onde vocês moram, na casa que você olha: nossa, só tem gente perdida aqui nessa casa, só tem gente mais ou menos aqui, só tem gente estrupiada, só tem gente endemoniada, só tem gente isso. Eu quero te falar que vai ser lá que o Senhor vai começar a te usar. A gente vê, né, a Priscila, a minha esposa, quando a gente começou a namorar, ela não era cristã, e ela veio de uma família que ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus, basicamente, né? Então era uma família que tinha práticas, vivências totalmente diferentes. E a Priscila foi a primeira da casa dela que se converteu. E aí a Priscila se converteu, e a família dela com o coração extremamente fechado mesmo. E aí o tempo foi passando, e aí a Priscila e a gente começou a trabalhar com os nossos cunhados, né? E aí eles pegaram e se converteram. E aí o primo da Priscila e a esposa dele também se converteu. E agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, a mãe da Priscila se converteu. E você sabe, às vezes, eu fico vendo, né?
eu ia lá na casa dela, eu não falava de Jesus para ela, não chegava lá e ficava lá falando, Jesus, você vai para o inferno, não falava isso. Você sabe o que eu fazia? Eu chegava lá e ficava calado, ficava quieto na minha, e ela se incomodava comigo, e ela ficava me rodeando, e ela chegava, até ela chegar com a Bíblia e falar assim, aqui, tem uma coisa que eu quero te perguntar aqui, ó, isso aqui está escrito assim, assim, assim. Eu, não, calma, isso aí está fora de contexto, é só você pegar e ler isso. E aí ela pegava e ia ler. E eu não falava mais nada. E aí depois ela pegava, mas por que está falando isso, mas e assim, assim? Aquelas perguntas que normalmente todos nós temos, né? Quantos de nós não já enchemos o nosso coração de dúvida? E ela lá lia a Bíblia, não entendia nada e vinha e me perguntava. E aí vinha e falava, depois passava. Até que foi há uns 2 meses atrás, ela se batizou, para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus, Ele quer exatamente pessoas que estejam dispostas a viver o Evangelho de Cristo no meio que ela está inserida. Muitas das vezes, a gente espera que Jesus vai chegar, nós vamos pegar e vamos embora, vamos para outro lugar. Não, na segunda-feira está lá você no serviço de novo. Na segunda-feira está lá você vivendo tudo de novo. E aí, o que o Senhor fez por você? E o que o Senhor pode fazer pela vida do outro? Eu quero te falar que não existe nada mais impactante do que aquilo que o Senhor faz na vida de alguém. Porque a gente pode questionar a teologia. Eu posso questionar, se tiver um pregador pregando, eu posso questionar com base em o que eu quiser, eu posso questionar. Mas é a palavra, mas pode ser questionada. Agora, ninguém pode questionar uma pessoa que foi transformada pelo Senhor. Ninguém pode transformar uma pessoa que era toda perdida e de repente ela foi encontrada por Deus. Ninguém pode questionar um milagre, a pessoa que ia morrer e Jesus curou e a pessoa viveu. Isso é inquestionável e é isso que muitas vezes o Senhor quer fazer de nós. É isso que muitas vezes o Senhor quer fazer com a nossa história. E nós, muitas das vezes, nós não permitimos que o Senhor transforme a nossa história para que a nossa história possa transformar a história de outras pessoas. Às vezes as pessoas vão começar a enxergar em vocês, meus irmãos, uma referência. Vai começar a vir um problema, ela vai falar assim, vamos perguntar ali para o irmão, o cara é crente, eu vou perguntar para ele. E é isso que o Senhor Deus quer fazer na nossa vida. Conciliar a nossa vida não é fácil. Conciliar a nossa vida, o nosso ministério, com a nossa vida pessoal e profissional, não é fácil. Mas eu quero dizer que é exatamente isso que o Senhor quer. Ele quer que você pegue o reino e introduza o reino lá no seu trabalho. Ele quer que você pegue o reino e introduza o reino lá na sua escola. E não que você pegue ali e fique aquela vida dividida, ou aquela vida com duas partes, né? O cara fica metade aqui e metade ali. Não é isso que o Senhor quer de nós. Pessoal, outra coisa que é difícil é trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, conviver com pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas são diferentes. Existem pessoas que são de uma forma, pessoas que são de outras, e quando a gente está disposto a trabalhar no ministério, muitas das vezes nós vamos ter que conviver com pessoas, e essa parte é a parte que Deus, Ele começa a trabalhar o nosso coração, porque não é fácil lidar, não é fácil conviver, mas nós precisamos conviver com o nosso corpo. Como eu falei, o dedinho ele tem que fazer bem para o corpo, senão ele está ali à toa. A gente vai pegar vários órgãos do nosso corpo, tem uns que a gente fala assim, isso aí não serve para nada, serve, ele tem que servir, porque se ele não servir, está errado, mas como que ele vai servir se ele não? Eu gosto de trabalhar sozinho, meu negócio é de ficar isolado. Então eu quero te falar que não vai rolar, nós temos que trabalhar em comunhão, nós temos que viver em comunhão, e nós temos que superar as dificuldades de conviver com os nossos irmãos, isso tem que ser superado. E outra coisa que acontece muito também é as perseguições. E ainda não estou falando a respeito do martírio, eu estou falando de perseguições. Eu quero te falar que se você começar a trabalhar para o Senhor de forma ministerialmente, você vai ser perseguido. O diabo ele não vai ficar quietinho assistindo e te aplaudindo. Não vai. Muito pelo contrário. Ele vai começar a trabalhar e tramar contra a sua vida. E é assim que funciona. Mas aquele Deus que te escolheu e que te chamou, Ele te capacitou, mas Ele também nunca te abandonou. Você nunca vai estar sozinho quando você está com o Senhor. Você não vai ser jogado lá, né, como um agente infiltrado lá, que vai ficar lá esquecido, sem apoio, não. Eu quero te falar que você tem um Deus que vai cuidar de você. Eu quero te falar que você vai passar pelas perseguições e você vai
conseguir vencer as perseguições, porque o Deus que te chamou, Ele que te capacitou, e é Ele que te toma pela mão direita e vai te guiar durante as dificuldades. É esse o mesmo Deus que está cuidando, que vai cuidar de você para que você possa não cair. Eu lembro, eu já citei essa história aqui uma vez pregando, e eu lembro que logo quando eu comecei na liderança dos jovens, fui pregar numa outra igreja aqui no bairro, ali no Petrolândia ali, e eu estava lá em pé, acabou o culto, eu tinha acabado de pregar, acabou o culto, eu estava lá trocando ideia com os meninos lá na porta da igreja, e aí chegou um cara, e o cara começou a me olhar, e eu começo a ficar incomodado quando alguém começa a me olhar demais assim, eu fiquei olhando assim e o cara me olhando, velho, esse cara está querendo comigo, esse cara está brincadeira, velho, só fica me olhando, aí o cara estava do outro lado da rua, no lugar onde que era uma biqueira, tráfico de drogas lá, esse cara atravessou a rua, chegou perto de mim e falou assim: eu vou destruir sua vida. Uai, o que eu fiz com esse cara, velho? O cara do nada fala isso. Só que eu não tive o entendimento na hora, né? Mas depois eu descobri, eu lembrei, eu pensei, quem que estava falando aquilo ali? Não era aquele cara, não era aquela pessoa, eu nunca tinha nem visto aquele cara. Mas eu estava começando a trabalhar e aquilo ali foi algo que tentou o quê? Me parar e me frear naquele momento. E vocês acham que eu não fiquei com medo, não? Claro que eu fiquei com medo. Fiquei aqui, ó, era sábado de noite, fiquei, ó, nossa, velho, e realmente agora o negócio começa a ficar sério, comecei a pensar naquilo, aquilo foi me preocupando, e aí foi no domingo, e aí o Jazão que pregou, e o Jazão, ele falou uma coisa que foi Deus, não foi nem o Jazão que falou, ele falou assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para a guerra, Ele não abandona os seus soldados, Ele vai estar com você, Ele vai estar com você, Ele vai estender a mão, Ele vai cuidar de você, não precisa ter medo, porque aquele Deus a quem te chamou, Ele também vai cuidar de você, e aquilo foi assim, obrigado Deus, porque realmente eu fiquei meio assim, né, a gente não vai falar que não ficou, porque ficou, então isso é algo que me chamou muita atenção logo nisso. Eu quero te falar, irmãos, que nós vamos ser aqueles que vamos sobreviver às dificuldades, nós vamos ser aqueles que vão sobreviver à perseguição, nós seremos aqueles que vai sobreviver ao laço do diabo, nós seremos aqueles que vai conseguir superar as dificuldades. Lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 10, não é versículo capítulo 10, não. 10 ao 14, eu acho que é o capítulo 2, do 10 ao 14. Se não for, o 2 é o 3. É o capítulo 3, do 10 a 14. Ele vai dizer assim, ó: mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio, Listro. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os perversos e os ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Então, irmão, se você quer viver pela fé, se você quer viver em Cristo, você vai ser perseguido, você vai viver perseguição, mas só que a perseguição, ela não sobressai sobre o justo, porque aquele que é enganador, automaticamente ele engana e é enganado, mas aquele que persevera na mão do Senhor, aquele que persevera no caminho que o Senhor escolheu, esse nunca será abandonado, esse nunca ficará pelo caminho, esse nunca vai se perder aí pelo caminho. Então, irmãos, desafio a gente vai ter, desafio para poder viver o nosso ministério no Senhor a gente vai ter, problemas a gente vai ter, mas o que importa é aquele a quem nos chamou, e o que importa é estarmos firmes com Ele. Irmãos, além disso, é importante a gente entender como nós, igreja local,
como a gente está vindo dizendo, né, a importância da igreja local, a importância do ministério local, é importante a gente entender o quanto que essa igreja é importante a nível de sociedade. Isso aqui, vocês não têm noção, às vezes a gente não tem noção, mas tem pessoas que estão passando por diversos problemas, que não se vê resolvendo aquele problema, angustiado, aflito, oprimido, se sente preso, mas encontra aqui é o lugar que ela se encontra com o Senhor. A igreja local é o lugar onde pessoas que estão passando aqui na rua, ela vai passar, vai ver a placa e vai entrar e vai sentar e o Senhor vai falar ao coração delas. A igreja local é um ambiente onde pessoas elas são aceitas independente de quem são elas, mas é um ambiente em que pessoas também podem ter acesso a Deus. E isso através da nossa vida, através de nós que estamos aqui dedicando e servindo a Deus com os nossos ministérios. E nós temos que estar atentos, não só para as nossas ações locais, mas as nossas ações municipais, a nossa ação estadual, nacional e mundial. A igreja do Senhor, ela é chamada de dentro para fora, ela alcança aqui nos chakras, mas ela também pode alcançar e já alcançou outros países, outras cidades, outros estados, porque o Senhor levantou a igreja para ela trabalhar para cá, mas também para trabalhar para o mundo inteiro. Esse é o nosso chamado ministerial, foi para isso que o Senhor chamou. Agora, eu quero te falar uma coisa, agora a nossa igreja local, eu não falo a igreja Hebron, mas a igreja do Senhor na terra, ela também tem que entender que ela está mais próximo de sofrer o martírio. A igreja local, ela está mais próxima de sofrer com aquilo que o martírio pode trazer. O martírio, a dor que pode ser imputada pelas pessoas para nós. Essa igreja local, quando a gente vê o diabo, ele se levanta, a primeira coisa que ele quer atacar, ele não vai atacar o cara que está lá em cima não, mas ele começa dentro das pequenas igrejas, ele começa atacando as pequenas organizações. Esses dias eu estava vendo um vídeo que as igrejas lá no Rio de Janeiro, dentro de umas comunidades, foi proibida de fazer culto ao Senhor dentro daquele lugar, porque traficantes invadiam a igreja e estavam falando que ia matar todo mundo que estivesse ali fazendo culto. E eu quero te falar, esse tipo de situação está acontecendo aqui no Brasil, esse tipo de situação está acontecendo hoje. E como que está o nosso coração preparado dentro da nossa igreja local, dentro do nosso ministério, para lidar com esse tipo de situação? Pessoas estão morrendo e pessoas podem morrer, perder a vida se for lá na igreja e aceitar Jesus e fazer um culto e fazer um louvor. Pessoas estão se levantando contra, porque falou assim, olha, que essa igreja aqui apoiou o político tal, então agora não vai poder ter culto aqui, e passando e dando tiro na porta da igreja, falando aqui não vai ter culto mais aqui dentro da comunidade. Não estou falando lá do Oriente Médio, eu estou falando aqui do Brasil. A nossa liberdade, ela tem sido atacada, e ela vai ser mais atacada. Ela vai aumentar ainda mais. Eu quero perguntar para você, como está o seu coração preparado para isso? Eu quero te falar que se começar uma perseguição hoje contra a igreja do Senhor, aqui no Brasil, de uma forma deliberada, de uma forma incisiva, eu quero te falar que antes do Fernandinho, antes do Brunão Morada, antes da Cassiane, antes da Ana Paula Valadão, nós como igreja local, nós vamos começar a ser perseguidos primeiro, nós que vamos puxar essa fila de ser perseguido, porque é a igreja local que sempre sofre primeiro com a perseguição. Basta a gente olhar no que aconteceu lá no Oriente Médio, eles chegam, fecha a igreja e vai lá e acaba, mata todo mundo, é assim que acontece lá. Você chega lá na África, lá naqueles países que sofreu com a perseguição, da mesma forma, eles fecham a igreja, e nós que estávamos aqui servindo ao Senhor, lavando, limpando, tocando, fazendo a nossa pregação, preparando o nosso esboço, de repente a gente pode estar numa situação que nós nunca imaginávamos que poderia acontecer. E eu quero te falar que o Brasil, ele tem caminhado para essa direção, não querendo assustar vocês, mas já assustando, mas existe algumas ideologias que já está acontecendo e já está começando a acontecer dentro do nosso país, só não vê quem não quer, só não vê quem está olhando para o outro lado, mas já está começando a acontecer. E eu quero te falar que às vezes é muito fácil a gente vir aqui no nosso domingo, a gente vem aqui, come o pão, bebe o suco de uva, às vezes a gente está aqui servindo a Deus no ministério, mas eu quero te falar que nós podemos estar sujeitos a coisas maiores acontecer com a gente. Nós podemos estar sujeitos a grandes coisas, as coisas de impacto começar a acontecer. Lá em alguns outros países aqui que são vizinhos nossos,
foi até mais rápido do que acontece normalmente. Normalmente é uma ideia que começa a alcançar, que começa a crescer, que é difundir depois de 10, 20 anos, mas tem países aqui que em 5 anos já estava proibindo. E nós, como que está o nosso coração como igreja local? Então, irmãos, a gente precisa saber o porquê que a gente foi chamado. Você precisa saber. Essa parte do martírio não pode ser as letras miúdas do contrato que a gente nunca lê e assina, porque quando a gente vem aqui para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente tem que saber o que está lá naquela letrinha miúda lá do contrato, que na verdade não é miúdo, mas é porque na maioria das vezes não se fala tanto sobre isso. Talvez na hora que a maioria de nós aqui, quando levantou a mão, a gente nem prestou atenção naquele detalhe, mas nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Você veio aqui buscar um evangelho que te coloca lá no pedestal, eu quero te falar que esse evangelho te coloca lá no céu. Mas aqui na terra, é aflições, existe, é real. E isso não pode servir de combustível contrário para nos desanimar, muito pelo contrário. Isso tem que nos animar e nos motivar, porque aquilo que o Senhor falou e nos prometeu, vai cumprir, com certeza. Vai cumprir com certeza, eu não tenho dúvida. Mas como que está o nosso coração? Nós estamos vivendo o nosso ministério da forma que nós deveríamos viver? Nós estamos preocupados em viver o nosso ministério como nós deveríamos viver? Ou a gente está passando pela vida, ou passando pelo próprio ministério, chutando ele de domingo em domingo, de escala em escala, ou chutando ele de dias após dias, só para você poder ir lá e cumprir a tabela? Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que o Senhor, Ele convoca um exército para trabalhar para Ele. O Senhor convoca pessoas para trabalhar para Ele nessa noite. O Senhor quer te chamar para trabalhar e viver algo novo na presença dEle. O Senhor quer te convidar nessa noite, Ele quer te chamar e te trazer para viver uma nova fase no seu ministério. Ele quer que você viva uma nova fase, uma nova estrutura, uma nova organização dentro do seu ministério. Meu irmão, eu quero te falar que se você está com medo, eu também estou. Mas aquele que nos escolheu, Ele vai conosco até o fim. Enquanto lá no final, Estevão estava lá sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos. Eu quero te falar que existem céus abertos esperando nós. Eu quero te falar que existem bênçãos do Senhor esperando nós nos nossos ministérios. Para que você foi chamado? Para que o Senhor chamou? Qual a vocação que o Senhor colocou no seu coração? Você está servindo ao Senhor naquilo que o Senhor espera? Você está fazendo parte do corpo do Senhor? Eu quero te encorajar nessa noite. Vamos ficar de pé? Quem aqui quer viver uma nova fase ministerialmente na sua carreira com Cristo? Quem quer viver uma nova fase? Quem está querendo passar de nível? E não é ser promovido não, tá, irmão? Não é ser promovido, que aqui a igreja não promove não. Mas é viver um novo ministério que o Senhor propôs no seu coração. Eu quero te convidar a fechar os olhos nessa hora. E orar e pedir ao Senhor para que o Senhor possa trazer algo daquilo do que vem do coração dele para vocês. Que o Senhor possa trazer algo novo no coração de vocês. Que o Senhor possa descobrir, que hoje possa ser um dia de descobrimento de ministérios aqui nessa igreja. De descobrimento de pessoas que vai passar agora a se dedicar mais a viver pelo Senhor. De pessoas que querem mudar de nível, de pessoas que estão cansadas de viver ali naquela mesmice, mas agora está querendo crescer, agora está querendo desenvolver, deixando os embaraços para trás, deixando aquela velha forma de pensar e vivendo algo novo com o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer nessa noite nos nossos corações um ambiente diferente, Pai. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, que nós possamos a não enxergar mais as coisas como era antes, mas que possamos enxergar de forma diferente, e que possamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, e se livrar das amarras que vêm vindo lá de trás, e que possamos entender o que de fato o Senhor espera de nós nessa noite, Senhor. Aleluia, Senhor.
Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado pro Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Irmãos, a gente ouviu algo muito importante aqui. Foram verdades que o Senhor ministrou, mas eu queria destacar uma delas. Muitas vezes a gente fica esperando uma coisa assim muito extraordinária acontecer. A gente fica esperando estar dormindo e de repente uma luz brilhar dentro do nosso quarto e uma voz assim angelical nos visitar e Irmãos, isso pode acontecer? Pode. Mas eu quero dizer que na maioria das vezes não é assim que acontece. O Senhor começa a gerar algo dentro do nosso coração, um desejo, uma vontade. Às vezes o Senhor pode até usar uma outra pessoa, mas a gente tem as Escrituras que nos dizem que nós somos um corpo, e por sermos um corpo, não existe um membro sequer que não tem uma finalidade, uma função. Se você está deixando de atuar, preste atenção, se você está deixando, não, tem muita gente que faz. Você está prejudicando, não é somente você, é o corpo todo. Se de repente o seu coração dissesse assim, nossa Deus, ele dorme, mas eu não durmo, eu fico o dia todo, pum, 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 vou dar uma parada. Você está doido, já éramos. Você está entendendo que uma negligência nossa pode custar uma igreja, pode custar um serviço que pode impactar e abençoar tantas vidas, e aquilo de repente morre, porque a gente diz assim, tem outros que podem fazer. Então eu queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração por você que diz assim, hoje eu vou fazer uma oração também. Eu vou fazer uma oração me dedicando e me prontificando e dizendo para Deus, olha, conta comigo. Eu estou aqui. Tem alguém que está disposto a fazer uma oração assim? Jesus, eu estou aqui. Se você é um desses, e eu gostaria muito que Deus te encorajasse para isso, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ah, meu irmão, a seara continua grande. O trabalho continua desafiador e grande, gigante. E nós temos ficado assim abalados com essas realidades, de que há tantas vidas que ainda nunca ouviram falar de Jesus. E às vezes o que o Senhor está chamando a gente para fazer não é necessariamente falar a todas essas milhares de pessoas que nunca ouviram falar, mas às vezes o nosso vizinho que nunca ouviu também. Às vezes aquele que estuda conosco, que trabalha ao nosso lado todo dia, 24 horas. A gente convive com alguém. A gente está ali toda semana com aquela pessoa, então vamos orar. Se você é esse alguém que quer dizer para Jesus, Jesus, eu estou aqui nessa noite, usa a minha vida para a tua glória. Ah, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, e há corações que o seu Espírito está tocando de uma forma mais intensa, porque talvez são pessoas, Senhor, que têm se recusado, ó Deus, a
a entender essa realidade, a viver essa realidade de um serviço ao Senhor. Talvez tão ocupado, talvez tão atarefado, talvez com uma agenda tão cheia, com os horários abarrotados, e diz para o Senhor isso: não tenho tempo. Mas o Senhor, meu Deus, estava ali na sua glória. Meu Deus, o Senhor estava ali no seu trono. E o Senhor abriu mão de tudo e veio estar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E durante 33 anos e meio aproximadamente, resolveu dar uma pausa lá no céu e dizer: eu vou lá na terra. Meu Deus, isso tem impactado milhares e milhares e milhões de vidas ao redor do mundo. A verdade do Evangelho nos transforma. Isso porque o Senhor abriu mão da sua glória. Muitas vezes não queremos abrir mão de uma hora, não queremos abrir mão de um tempo, de um dia, para dizer: Deus, eu vou servir o Senhor. Então nessa noite, Jesus, nós nos voltamos para o Senhor, com o nosso coração arrependido, dizendo: Deus, nos perdoe, porque o reino do Senhor muitas vezes não está em primeiro lugar. E nós queremos pedir a Ti graça nessa noite, e um desejo do nosso coração, expresso nessa oração: usa as nossas vidas, usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Senhor, na segunda, a gente não pode, como Ariel falou, não é esse ambiente do domingo que vai determinar o nosso serviço. A segunda está aí, a terça está aí. E eu quero dizer, Deus, que estamos aqui para servir o Senhor também, e estaremos onde o Senhor nos colocar, estaremos na realidade onde o Senhor nos pôs, Senhor, e queremos fazer a diferença, queremos, Senhor, ó Deus, contar as coisas que o Senhor tem feito por nós, como o Senhor fez na vida daquele endemoniado. Senhor, nós queremos declarar todas as maravilhas que o Senhor tem nos feito. Usa as nossas vidas, tira a timidez, tira, Senhor, os empecilhos, tira, Senhor Deus, aquelas palavras que ecoam dentro do nosso coração, de que a gente não consegue, de que a gente não pode, de que tem pessoas melhores do que nós. Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nas nossas limitações, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades do dia a dia, o Senhor chamou a cada um de nós. Então, pelo poder do Teu Espírito, nos levante, Senhor, pelo poder da Tua unção, nos torne capacitados, porque o que nos capacita é a Tua unção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu. Senhor, eu sei que o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre você, está sobre a sua vida, meu irmão, e Ele te unge, Ele te capacita para que você faça aquilo que Ele te mandou fazer. Em nome de Jesus, levante a sua mão assim, em forma de receber. Senhor, estamos aqui nessa noite, queremos receber a capacitação, queremos receber essa unção, que nos torna, Senhor, não melhores, não maiores do que ninguém, mas que nos capacita, dentro da simplicidade que o Senhor colocou em nós, fazermos a diferença onde nós estivermos, para a glória do Teu nome. Diga para Ele: Jesus, eu estou aqui, e assim como disse Isaías, eu digo nessa noite: usa-me, usa a minha vida, na minha realidade, aonde eu estiver, com as pessoas que estiver ao meu redor. Usa a minha vida, para que elas saibam que existe um Deus vivo, poderoso, e que transforma vidas. O nome dele é Jesus, que transformou a minha vida também. E eu quero falar para as pessoas tudo que Ele fez por mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido, se assente por mais um instante. A gente já está chegando ao final, mas eu preciso de mais alguns minutinhos da sua atenção.